Olá, meus irmãos, continuando aqui o nosso estudo do livro de Atos, nós vamos ver agora o capítulo 8. O capítulo 8 de Atos fala sobre a primeira perseguição da igreja. Nós vamos ver também Filipe entrando em cena, pregando em Samaria. Depois, o surgimento de um personagem chamado Simão, o Mágico, e como ele foi tratado. E Pedro e João em Samaria, depois Filipe e o eunuco. Então serão esses os temas que nós vamos abordar aqui no capítulo 8. Então vamos ler aqui o primeiro versículo, que está, versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Vamos lembrar que no capítulo anterior, no capítulo 7, Estevão foi martirizado. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Estava presente nesse momento um sujeito chamado Saulo, que depois se transformou em Paulo. Nós vamos ver esse processo de transformação de Saulo em Paulo. E diz o texto bíblico que ele consentia na morte de Estevão, ou seja, ele concordava com a morte de Estevão. Pior ainda, ele era o perseguidor da igreja, ele era o perseguidor dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que ousavam falar da palavra de Deus, falar que Jesus era o Cristo e que Jesus era Deus. Paulo, ele era um judeu que perseguia a igreja. Então, seguindo aqui no verso 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então essa dispersão, eu creio, ser uma estratégia de Deus também, né? Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles estavam mais comprometidos com a obra e estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Então eles ficaram em Jerusalém para dar continuidade à implantação da igreja naquela cidade e à evangelização de Jerusalém. Todavia os outros foram dispersos, né? Eles fugiram daquela perseguição porque estavam correndo risco de vida. Mas essa semente do Evangelho, em função dessa dispersão, ela foi espalhada por outras cidades. Então houve, creio eu, uma estratégia de Deus para que a palavra fosse difundida em outros lugares. E depois no verso 6, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, esse Saulo era um homem terrível, e a palavra usada aqui era assolava. É uma palavra que no original tem uma conotação muito forte. Assolar significa destruir, assolar significa torturar, significa aniquilar. E era exatamente isso que Saulo fazia. Ele aniquilava com os crentes, ele acabava com os crentes. E foi isso que fez com que a sua introdução na comunidade cristã, num primeiro momento, tivesse muita resistência, porque as pessoas tinham medo dele. Saulo era um homem sanguinário. Ele viu Estevão sendo apedrejado até a morte e ele consentia nesse ato. Vamos ver agora no verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então aqueles que fugiram de Jerusalém em função daquela perseguição, levaram a semente para outros lugares. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então esse Filipe, o primeiro missionário claramente definido aqui no livro de Atos, ele foi disperso em função da perseguição e ele anunciava a palavra em Samaria. Vamos fazer aqui um rápido retrospecto. O que significa Samaria? Samaria para os judeus significava mistura. Os samaritanos, eles eram pertencentes ao Reino do Norte. Eram aqueles judeus que foram miscigenados com outras culturas, com outros reinos, com outros povos. Então os judeus não viam com bons olhos os samaritanos. Eles chegavam ao ponto de dizer que os samaritanos eles eram endemoniados. Então a relação entre esses dois não eram bons. Embora os samaritanos tivessem uma origem judaica, eles não eram aceitos como judeus puros, assim como os judeus que pertenciam ao Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, né?
o Reino do Norte, capital Samaria. E no verso 5, né, vamos continuar. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então esse período de implantação da igreja foi um período de uma liberação fora do comum, do poder de Deus sobre aqueles homens. Existia ali um propósito nisso, né? Os sinais, eles acompanhavam os crentes, os sinais acompanhavam os que criam, e muitos eram curados, né? O fato disso ter acontecido em Atos não quer dizer que isso será reproduzido em algum outro momento, exatamente como aconteceu aqui da história da igreja. É claro que nós conhecemos, fora o período em que o livro de Atos relata, temos relatos históricos de grandes coisas que aconteceram, grandes avivamentos na história da igreja. Mas não podemos pegar exatamente o que aconteceu aqui e exigir de Deus, né, que aconteça exatamente como aqui relatado. Todavia, Deus é suficientemente poderoso para fazer as mesmas coisas que foram feitas em Atos e até maiores, né? Seguindo aqui no próximo versículo, ainda no capítulo 8, no verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Então esse tal de Simão era um mágico, e havia uma certa mistura entre ciência e magia. Alguns dizem que esse Simão talvez seja um dos precursores do gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina filosófica que existia naquela época, e eles defendiam a tese de que através do conhecimento o homem conseguiria galgar níveis mais superiores de espiritualidade. E eles entendiam que o que era importante no ser humano não era a matéria era desprezível. Não importava o que fosse feito com o corpo. O corpo poderia ser entregue à prostituição, à lascívia, mas a alma, né, e o espírito, esses sim, deveriam ser preservados. Assim, em linhas bem grosseiras e gerais, era isso que apregoava o gnosticismo. Então, possivelmente, esse Simão seja um precursor do gnosticismo, que, de uma certa forma, era uma filosofia herética que assolou a igreja por alguns anos, né? E foi combatida, inclusive, por Paulo, porque, na verdade, não é através do conhecimento que nós galgamos níveis superiores de espiritualidade. É apenas a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre nós que nos torna pessoas espirituais, e não o nosso esforço em adquirir conhecimento, né? Verso 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder, né? Se referindo aqui a esse mágico, né? Simão. E no verso 13, o próprio Simão abraçou a fé. Só que vamos colocar entre parênteses esse abraçar a fé, porque logo mais embaixo ele demonstra que, na verdade, ele não passou pelo processo da conversão. Ele estava muito interessado no poder que Deus derramava sobre a vida dos apóstolos, e ele simplesmente queria esse poder. Porque logo mais abaixo, como nós vamos ver aqui, ele tentou comprar esse poder dos apóstolos, né? E tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Então esse mágico Simão ficou surpreso, né, com aquilo que era feito através da vida dos apóstolos, né? Bom, o próximo subtítulo aqui é Pedro e João em Samaria. No verso 16 diz assim: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então aquilo que aconteceu em Pentecostes estava sendo reproduzido na vida dos outros que haviam se convertido. Nem todos estavam presentes naquele momento no Pentecostes, né?
Mas o que está sendo relatado aqui não é necessariamente uma conversão, mesmo porque eles já conheciam o Senhor Jesus. O que houve aqui foi um enchimento do Espírito. Existe até uma questão teológica muito controversa nessa questão do batismo no Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo. Alguns defendem a tese de que o batismo no Espírito Santo é o momento da conversão. Então não existiria um segundo evento ou uma segunda bênção que deveria ser buscada pelos crentes, mas o momento da conversão, o crente ali seria batizado no Espírito Santo no sentido de que o Espírito de Deus passaria a habitar no seu interior. E a partir dali ocorreria um novo nascimento. Essa tese defendida por esses teólogos diz exatamente isso. Não existe um batismo posterior à conversão. A conversão é o batismo. O que existe, e aqui o livro de Atos relata isso acontecendo várias vezes, é o enchimento. E não seria necessário esse enchimento para que o crente estivesse pronto para servir a Deus. Quer dizer, o batismo seria suficiente para que o crente estivesse então aparelhado para servir ao Senhor. O batismo, que eu quero dizer, é o momento da conversão. É uma questão muito controversa e o propósito desse estudo não é entrar nesse mérito, mas apenas um comentário para que venhamos a entender, né, o que está sendo relatado aqui e possamos refletir sobre isso também. Verso 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Veja que a conversão, né, esse abraçar a fé, que é mencionado no versículo acima, de Simão, não foi genuína, né, porque ele queria, na verdade, era o poder, somente o poder que o Espírito Santo conferia. Mais abaixo, no verso 26, nós vamos ver aqui um episódio muito conhecido aqui no livro de Atos, entre o Felipe, primeiro missionário da igreja, e o eunuco, né? O eunuco é uma pessoa que se emascula, ou seja, ele se priva dos seus órgãos sexuais, ou para servir a Deus, ou porque ele tinha alguma função, aqui no caso, esse eunuco era um etíope, né? No reino onde ele servia, talvez um homem que cuidasse das mulheres do rei. Esse homem, então, ele era emasculado. Ele tinha os seus órgãos sexuais retirados para que pudesse servir as mulheres. Então vamos ver o que aconteceu aqui com esse eunuco e o Felipe. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul do caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então esse eunuco havia conhecido o Senhor Jesus em algum momento, talvez nessa dispersão, né, que houve ali em Jerusalém em função da perseguição. Ele era um crente e ali ele teve esse contato, né, com Felipe. Felipe este advertido, né, inspirado por um anjo. E aliás o ministério dos anjos ele é bem proeminente aqui no livro de Atos, né? Então vamos ver o que aconteceu com esse eunuco e com Felipe, no verso 34. Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe teve o contato com esse eunuco e ele estava lendo, né, o livro de Isaías, um trecho do livro de Isaías, que diz assim: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então esse é o trecho que o eunuco estava lendo do livro de Isaías. E ele queria entender, mas a quem se refere esse texto? Havia uma certa controvérsia também. Alguns teólogos, alguns rabinos diziam que esse trecho se referia à nação de Israel.
Outros diziam que se referia ao próprio Isaías, o próprio escritor do livro. Mas Filipe sabia que esse texto se referia ao próprio Senhor Jesus. Então o eunuco queria uma explicação a respeito desse trecho que ele estava lendo. Então Filipe entra em cena, explica, né, qual é o significado do trecho de Isaías, e vamos ver o que acontece no verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então, ao entender que aquele texto de Isaías se referia a Jesus Cristo, ao Messias, ele então quis ser batizado, ele quis dar o testemunho público da sua conversão em Jesus. Imediatamente Filipe, sem muitas delongas, sem nenhuma burocracia, batizou o eunuco, né, o etíope. Né? Hoje nós usamos de alguns mecanismos, né, para batizar as pessoas, nós ensinamos, nós temos uma classe de integração, uma classe de introdução, cada igreja tem um nome diferente, classe de catecúmenos, né, um nome esquisito até, mas naquela época, era uma época especial, era uma época de transição, em que muitas coisas aconteciam aqui, que não encontramos explicações lógicas para isso, nem qualquer outro paralelo nas escrituras do que aconteceu aqui em Atos, mas de uma forma muito simples. Filipe resolveu batizar esse eunuco. Ele não conhecia esse eunuco, ele não sabia da sua vida pregressa, mas ele sabia que ele já estava preparado para ser batizado. Não passou por nenhuma classe de integração e muito menos por algum ensino especial. Bastou a fé daquele homem para que Filipe chegasse à conclusão de que ele estava pronto para ser batizado. E no verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então veja que coisa surpreendente, né? Ele foi arrebatado, assim como Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, assim como Jesus, com o corpo ressurreto, ele estava num lugar e depois ele aparecia em outros lugares, como ele entrava em lugares hermeticamente fechados. Assim, naquele período, Deus permitiu que o seu poder fosse derramado sobre aqueles homens e eles eram trasladados para outros lugares, né? Então aqui nós finalizamos o capítulo 8 do livro de Atos. Obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe.